Fechem os olhos, respirem fundo. Pai, muito obrigada, porque eu sei que foi Tu que nos trouxe até aqui, cada uma que está e estará presente aqui hoje, foi Tu que conduziu. A porção de cada uma está disponível e Tu que nos trouxe para receber. Pai, muito obrigada, porque na Tua infinita bondade, Tu nos concede cada vez mais consciência de quem nós somos, de quem Tu é e de como nós somos. Pai, muito obrigada, porque Tu não desiste de nós, ainda que nós mesmos desistiríamos. Muito obrigada, Pai, pelo Teu infinito amor e a Tua infinita graça que nos cobre. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, Lucineire! Hoje, então, tivemos uma substituição rápida. Hoje eu vou trazer, então... Eu não, né? Jesus está trazendo. Isso aqui já começou na loucura. Bem-vinda, Lana. Então, vamos ler 1 Coríntios 9, de 12 a 20. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento ao evangelho de Cristo. Que ele está falando sobre, no verso 11 ele diz, né, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. As renúncias do apóstolo, versículo 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Até aqui. Vou pegar minha colinha. Mais gente entrou, né? Bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Zenaide. Eu tô sentindo que não vai ser leve hoje. Tô sentindo, assim, nos ares. O que Deus me trouxe muito forte hoje é sobre os versículos em que Paulo fala sobre o que é justo, de quem semeia o espiritual, o que ele recolhe. Que não é imposto. Paulo diz ali, eu não imponho essas coisas para vocês. Então, eu anotei aqui, levar o evangelho é servir. E a Bíblia também diz que maior é o que serve. E aí tem uma frase que eu já perdi o autor dela, mas a gente fala muito. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porque se nós não estamos a todo momento
nos lapidando e nos colocando conscientemente a servir, nós estamos nos servindo, nós estamos tirando das pessoas, nós estamos tomando o tempo todo. Não existe o meio termo. É que nem a honra. Ou tu tá honrando, ou tu tá desonrando. Não existe um meio termo. E aí, Deus me trouxe um direcionamento muito claro para a gente falar sobre o servir e honrar quem está nos servindo como líder. Porque, ao contrário do que eu aprendi quando eu estava apenas dentro de uma religião e não com Cristo, o líder não está acima de nós, em um nível de preferência, em um nível de. Entende? Ele não é mais filho de Deus do que eu. E isso, Denis e a Bruna trazem muito, né? E hoje eu fui meditar na palavra e Deus me trouxe muito claramente que nenhum líder, nenhum pai espiritual, ele tem obrigação de te cobrar o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta. Ele só precisa te instruir e te ensinar. Mas assim como a Cris sempre fala aqui, que não é o pai que busca o filho, é o filho que busca o pai, assim nós que buscamos honrar os nossos líderes, e não eles que cobram uma honra que, como Paulo fala, perde a graça se ele cobrar. E aí ele fala sobre fazer de boa vontade. E aí aqui Deus está trazendo para mim os dois lados, o nosso papel servindo e o nosso papel sendo servido. Assim como os nossos líderes, eles nos servem de boa vontade. Quando nós servimos de boa vontade, nós estamos semeando com amor. Se nós estamos seguindo protocolos, na verdade a gente não está semeando. Só é uma semeadura quando é de boa vontade do teu coração. E não se enganem. As pessoas percebem quando é com amor e quando é por obrigação. Porque não existe. Eu faço porque eu sou obrigada, mas eu gosto de fazer isso. Porque a obrigação e o amor são pesos opostos. Não existe um pesar e o outro também. Imagina uma balança. Se pesa a obrigação, o amor perde força. Se pesa o amor, a obrigação perde força. E aí, ali no verso 20, ele diz: Me fiz como os judeus para converter os judeus. Me fiz como quem vive debaixo da lei para converter os que vivem debaixo da lei. Foi terça-feira, se não me engano, que eu trouxe a palavra sobre o amor. Tudo começa no amor e tudo converge no amor. Tudo que nós aprendemos e tudo que Jesus nos traz tem a mesma raiz que é o amor. E hoje Deus me trouxe muito claro. Se tu não respeita alguém que está vivendo apenas a religiosidade, se tu não honra que ela realmente tem um princípio, ainda que seja uma raiz religiosa, ela acredita em algo e ela segue, isso é honrado. Seguir o que tu acredita é honrado. E se a gente não honra que essa pessoa tem sim um princípio que ela segue, a gente nunca vai acessar ela em amor. Porque eu já chego julgando ela. E essa semana eu estava falando com a Bruna sobre isso. E aí ela me trouxe algo que desbloqueou assim uma nova visão em mim. Porque não é porque
alguém vive em religiosidade, que Cristo não está com ela. E quantas vezes a gente está aqui tacando pau na religiosidade? Porque isso é errado, porque não é assim, porque mas quem é religioso não tem Cristo. Às vezes a gente nem fala, mas a gente age assim. A gente chega julgando o irmão, porque ele quer, na cabeça dele, tu só tem o Espírito Santo se tu toma ceia uma vez por mês. Dentro da igreja, com o pastor orando por ti. Isso é uma prisão, a gente sabe que é. Quando a gente sai em camadas, né? Claro que todas nós aqui temos camadas de religiosidade, vamos deixar claro. Mas quando a gente começa a abrir os olhos e ter consciência sobre isso, como a Cris trouxe ontem no final do encontro, não pensa que o que tem de bom em ti é tu. Não pensa que a luz que tem em ti é tu. É Cristo. E olha só, eu não sei onde é que está escrito, mas sei que está escrito: o que tem de bom em mim é Cristo. Se eu vou. Ah, não, mas fulano, vou usar a Rebeca, que a Rebeca está bem interativa. Rebeca é religiosa. A Rebeca, ela não sabe que ela pode orar pela cura dela, ela quer que a Cris venha orar por ela. A Rebeca é uma religiosa. O que eu estou sendo? Outra religiosa. Porque o que eu acho aqui está certo. O que eu vivo aqui está certo. Como que a Rebeca não enxerga? E aí a gente está olhando o cisco no olho do irmão, uma trave no nosso. Porque não é porque tu fala de religiosidade que tu não é religiosa. Uma vez a Bruna trouxe para nós uma experiência que ela teve de que ela olhava o ego e estava caindo no ego. Olhava o ego e caía no ego. E assim somos nós continuamente. Cada vez que eu acho que eu tô abalando, como diz a minha amiga Cássia, achando que estava arrasando, estava sendo arrasado. Cada vez que eu acho que eu tô a bam, olha de novo. Pega um espelho e olha de novo. Hoje eu estava meditando e eu pensando, Jesus, mas vamos falar sobre dízimo e primícia e tal, tal. Porque eu sinceramente, quando eu fui para a igreja, eu olhava as pessoas falando sobre uns assuntos mais delicados, que as pessoas normalmente dão uma cutucada ali no ego, eu pensava, ai, Jesus, eu não quero ser assim de incomodar as pessoas, o que, que Jesus faz comigo? Vai falar do desconforto dos outros, mete o dedo na ferida. Tá tudo bem, porque Jesus colocou em mim essa capacidade, mas é um exemplo de eu estava chegando já julgando sem saber nem o que Deus queria me usar. Talvez Deus fez com que isso chamasse a minha atenção justamente porque era isso que ele queria que eu fizesse. Mas a gente julga até Deus o tempo todo. O tempo todo. E aí, não, mas fulaninha tá julgando. E tu tá julgando o julgamento do outro ainda. Perdendo tempo. Eu fui ali fazer meu chimarrão antes de entrar na chamada. E Jesus, eu fazendo chimarrão assim, nem pensando na palavra, mas Jesus veio assim e disse: filho não é filho só para receber. E aí ontem, no fim da chamada, acredito que algumas estavam, a Cris trouxe sobre isso, né, que não somos nós, é Cristo em nós, e que nós mesmos não temos mérito nenhum nisso. E aí, nós estamos em uma caminhada, né? Ontem eu comentei com a Cris, nós estamos nitidamente em uma linha que interliga cada dia que a gente se reúne, né? Cada palavra ela vai se conectando. E eu vi desenhado assim uma linha do tempo dos nossos encontros, em que nós já passamos o ponto de entender que somos filhas, que eu não preciso que venha o meu líder orar por mim,
que eu tenho o poder para declarar sobre a minha vida, sobre a minha casa, que Deus quer sim o melhor para mim. E claro que a nossa mente sempre é armas ciladas. Mas a gente tem consciência para identificar, para perceber e para voltar. Opa, eu sei que não é isso que Jesus fala. E agora chegou um tempo de não só receber como filho, mas também entregar como filho. Que é muito, sinceramente, é muito confortável, é gostosinho estar sentado só recebendo de Jesus, e Jesus me ama. E eu sou uma filha mimada de Deus, que Ele me dá tudo que eu quero, porque Ele me ama e Ele gosta de me ver feliz. E na hora de entregar. Ah, não, Jesus, mas eu comprei esse brinco essa semana, eu não vou entregar para a irmã ali. Não. Daqui a pouco é um sinal que a irmã está pedindo para saber se Jesus está ouvindo ela. Que ela recebeu o brinco vai desbloquear um nível de fé na vida dela que tu nem consegue mensurar. Mas tu não quer porque tu pagou R$ 250 no teu brinco semana passada. Ah, não, Jesus, mas daí eu vou mandar um dízimo. Eu mandava já R$ 500, já tá bom. Agora eu vou ter que mandar 1.000 de dízimo. Não. Aí se multiplicar, ó, tem 30 discípulos dando R$ 1.000 de dízimo. E aí, não, daqui a pouco meu líder tá ganhando R$ 100.000 só de dízimo. Isso aí não é justo. Quem disse? Quem disse? O que te importa, o que o outro tá recebendo? Se tu tem que honrar, se o teu compromisso, não que alguém te impõe, mas que tu tem o compromisso em ti de honrar o teu líder, tu vai honrar o teu líder. Desde que nós viemos para São Paulo, nós temos dado dízimos muito altos antes de receber. Porque é o que Jesus está colocando no nosso coração. E digo para vocês, 1 ano atrás, misericórdia, dá R$ 100 a mais no dízimo. Como assim? Mas cada vez Jesus vem trazendo níveis mais profundos de honra. E eu sei que às vezes não somos nós que decidimos sobre o financeiro da nossa casa. Mas se tu tem um princípio e tu declara sobre a tua casa, o teu marido vai receber no espírito dele. Vocês são um só. Talvez ele nem entenda, mas ele vai receber. E sinceramente, o dia que eu der R$ 10.000 de dízimo, eu vou soltar foguete. Porque para eu chegar nesse nível, o meu líder aguentou rajada. Ninguém cresce sozinho. O apóstolo Victor falou na escola de realinhamento que a gente fala sobre liderança como cobertura, mas na verdade é alicerce, porque aqui está a minha liderança e eu estou sobre os ombros dos meus líderes. E assim eu chego mais longe. Na verdade, nós usufruímos de tudo que os nossos líderes já passaram. Tem muitas lutas hoje que eu e o Anthony não precisamos passar, porque os nossos líderes já passaram. E aí, ah, não, mas eu não vou pagar tanto de dízimo porque, ai, é muito. O que Deus diz sobre isso? Ele diz, não, tu vai pagar dízimo só até onde o teu líder está recebendo 50.000. Se passar disso, daí não precisa mais. Aí já é demais para ele. Não. O dízimo, ele é uma porta. É uma porta de honra. Se tu não honra, tu não acessa. Eu não posso acessar a unção, a sabedoria dos meus líderes se eu não estou honrando o que eles me entregam. Eu posso pegar o que eles falam e eu não vou acessar. Porque a linguagem do reino é a honra. Como eu disse antes, não existe meio termo, ou tu honra ou tu desonra. Cada vez que tu questiona o que Deus está mandando tu entregar para o teu líder, tu tá dizendo ele não merece. E se o teu líder não merece, tu não merece.
Bem de leve hoje, né? Como diz a Bruna, os meus ouvidos são os primeiros a ouvir o que eu falo, né? E claro que eu trago aqui coisas que Jesus já me entregou, mas cada vez que eu entrego, eu recebo mais. Assim Paulo falou, né? A gente acabou de ler. E eu faço assim para que eu receba mais, para que eu ganhe mais. E tu não precisa estar em um lugar de visibilidade para poder entregar. Às vezes a gente usa desculpa até para isso. Ai, Jesus, mas eu não tenho onde falar sobre o que tu fez na minha vida, sobre o teu amor, mas todo mundo aqui tem Instagram, né? Tá compartilhando lá fofoca, intriga. A gente tem como falar do amor de Jesus a qualquer momento. Vai no mercado, tu fala do amor de Jesus e tu nem precisa usar palavras. Eu vou lançar aqui, quem quiser pega, quem não quiser não pega e Deus te abençoe. A gente faz uns meses já, não sei quanto tempo, que a gente pegou o costume de ir no mercado e dar um chocolate pro caixa. Um chocolate, alguma coisa assim. A gente dá um presente. Porque através de um gesto simples, essa pessoa está recebendo amor. E essa semana foi muito engraçado que a gente estava no mercado e a gente não estava, sabe, tipo, não tinha nada interessante no caixa ali, tinha só umas balinhas, uns negocinhos assim, assim, poxa vida, né? A gente foi passar no caixa, eu tinha comprado um pão muito bonito, um pão de milho, assim, ó, fenomenal. O caixa pegou o pão e disse, nossa, parece ser bem fofinho, né? E o Antônio olhou e falou, é verdade, vou até pegar mais um. E foi lá, pegou mais um pão, aleatoriamente, eu não estava entendendo nada nessa parte. O Anthony entregou um pão pro caixa com um presente. E aí eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente se limita tanto, né? Ele olhou aquele pão, ele falou, sério, a equipe vai tomar um café hoje com esse pão. Tipo, eu não sei em que nível vocês já viveram financeiro, mas eu sei que tem vezes que a pessoa que está te atendendo não tem dinheiro para comprar um chocolate. Não tem para comprar um pão que a gente estava pagando, sei lá, uns R$ 20. Um pão. Semana passada, gente, eu acharia um absurdo. Não, vamos longe. Semana passada eu acharia um absurdo pagar R$ 20 o pão. E hoje a gente paga. E não é sobre o preço, é sobre o amor e o cuidado. Porque assim como Deus não quer que tu passe vontade sendo filha, ele não quer que teu irmão passe vontade também. Eu nem ia falar disso, meu rascunho acabou faz tempo. Mas Jesus, ele traz assim o que a gente não imagina. Começa a fazer isso, a entregar o amor, e aí tu vai ver o que Deus vai te entregar. Porque quanto mais tu entrega, mais tu recebe. Para fechar, antes da gente orar, tem uma frase que mudou completamente a minha visão, porque às vezes a gente entrega e a gente acaba indo para um lado de, poxa, Jesus, eu não estou recebendo nada. E aí um dia eu ouvi a Bruna falando para uma irmã, Deus nunca perde para ti. Se tu acha que tu tá honrando, tu vai ver o quanto mais ele vai te entregar. E para tudo tem um tempo. Às vezes não é instantâneo, mas tem vezes que Jesus está esperando o teu gesto para te entregar mais. A gente viveu na escola, teve um momento em que eu tinha um brinco, juro para vocês, eu fui com um par de brinco. Jesus mandou entregar, eu entreguei, eu recebi 3 na mesma hora.
Que a gente não consegue adivinhar como Deus vai agir, a gente só pode confiar no que Ele está pedindo e confiar em quem Deus é. Se nós temos honra, Deus é a honra. Vamos orar, fechem os olhos, respirem fundo. Pai, muito obrigada, porque eu sei, cada vez que eu sento aqui para compartilhar, eu sei que não sou eu que estou conduzindo. Eu sei que cada palavra que tu colocou no meu coração para esse dia, para esse momento, Pai, veio de ti, porque são sementes que tu tá plantando no coração de cada uma de nós, Pai. E nós, como filhas, nós regamos essas sementes. E os frutos que virão, eles também têm sementes, que é uma multiplicação. E essas sementes nós vamos distribuir, as sementes do teu amor e da tua graça. Porque nós não queremos ser filhas só para receber, nós queremos ser as filhas que semeiam, que distribuem, que transbordam de quem tu é na nossa vida, Pai. Pai, eu declaro que durante esse fim de semana, cada uma que está ouvindo e quem vai ouvir depois esse momento, vai acessar níveis mais profundos de ser filha. Não como quem senta e espera as bênçãos serem derramadas, mas como quem levanta e semeia para que as bênçãos cheguem a outras pessoas, a outros irmãos. Independente de te conhecer ou não, de seguir apenas a religião ou não, não importa, Pai, porque eu sei que, como todos temos acesso a Ti, Tu quer derramar a Tua graça sobre todos, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amadas, quem tiver que estar liberada, eu vou liberar para duas mulheres compartilharem, pode ser? Ergam as mãos. E Deus abençoe. Rebeca, quer compartilhar? Eu nem ia compartilhar, Mas mas a câmera aberta é bom que a gente sabe quem é que está recebendo, né? verdade. É engraçado que tudo que você falou hoje, eu estava conversando com a minha mãe ontem, né? Estava assistindo aquela série Reis, e fala muito sobre os reis, né, da Bíblia. Aí estou na fase de Davi, na parte dos erros de Davi, né? E eu estava falando justamente sobre dízimo, sobre ofertas, e falando, mãe, como a gente é carnal, né? Porque eu sempre falei, Senhor, que eu tenha muito para lidar, que eu tenha muito para lidar. E determinado mês, dezembro, eu tinha uma fatura muito alta para pagar. E aí eu fui abençoada, eu ganhei muito mais. Só que quando eu ganhei muito mais, eu olhei para a fatura e disse, vou pagar a fatura. E quando eu sempre separo o dízimo, né? Então, quando eu fui separar o dízimo, se eu tirar, gente, é um dízimo muito alto. E não era sobre não honrar meus líderes, mas era sobre vai faltar. E aí eu fiquei, Jesus, é certo mesmo, Senhor, eu estou me sentindo tirando do Senhor. Era a sensação que eu tinha, eu estou sentindo tirando do Senhor. Eu poderia pegar emprestado, então eu tenho crise, mas Senhor, posso deixar esse emprestado e pagar mais na frente parcelado? Porque eu tenho essa fatura e eu fiquei em crise mesmo, assim, né? Pensando, isso é certo, não é? Tal. Só que aí eu digo, sabe de uma? Aí fui meditando a palavra, e o Senhor falou assim: Filha, você passou a vida toda dizendo que queria me honrar com muito mais. Eu lhe dou mais. E nem é tanto assim. E você já sente dificuldade de entregar. Então, quando eu recebi essa palavra, eu fui na minha conta, fiz o Pix e fechei. Eu disse, Senhor, eu fiz. Para eu não desistir e não deixar minha carne falar mais alto. E eu sei que o Senhor proverá.
E lhe digo que eu paguei essa fatura muito antes. Recebi uma vez e paguei muito antes da data. Então, assim, gente, o dízimo, ele é uma lei espiritual. E é um pacto e uma aliança que você faz com o Senhor, assim, que é uma aliança de fé. E aí a gente volta um pouco para Jacó, né? Jacó iniciou essa aliança com o pai, mas lá atrás, Abraão já tinha uma aliança com o pai. Aí, às vezes, a gente quer beber dessa aliança, a gente quer viver espiritual, mas a gente quer viver espiritual com ações carnais, com visões carnais. Então, eu peço bênção, eu sei que eu sou filha tal, mas na hora de honrar, eu não honro a aliança. Então, quando eu quero beber do que a Bíblia entrega, eu tenho que lembrar de Jacó, tenho que lembrar de Abraão. Eles fizeram um pacto e eles entregaram diante do pacto. E aí você quer hoje beber dessa fonte. Não, eu sou da linhagem de Davi, eu venho de Cristo, Cristo veio por mim. Eu recebo todas essas bênçãos, mas eu não quero as responsabilidades que eles fecharam lá atrás. E aí você foi falando, foi me confirmando, né, isso, sobre o que eu estava falando ontem com minha mãe. E minha mãe é uma pessoa que não dizima, ela não dizima. Mas ontem ela entendeu. Ela disse, agora eu entendi porque as pessoas dizimam, né? Agora eu entendo porque para Deus sempre o melhor. Porque a gente criticava muito aqui na nossa casa, eu já quebrei isso há muito tempo, mas o pessoal da minha casa não. De que por que o Vaticano é tão cheio de ouro se pessoas passam fome no mundo? E aí a gente ficava criticando a minha mãe assistindo o Davi ontem, né? Que ela não assiste, só que ela assiste alguns pedaços quando tá comendo comigo. E aí ela disse, agora eu entendi porque o Vaticano tem tanto ouro. Aí eu olhei para ela e disse, por que ela? Porque para o Senhor a gente tem que entregar sempre o melhor. A casa de Deus sempre tem que ser o melhor. Onde vivem as pessoas que servem o Senhor tem que ser melhor. Olha Davi pensou em levantar um templo. Mesmo o Senhor falando que seria um filho dele, da descendência dele que levantaria, ele já imaginou que ia ser um templo com as colunas assim, com as melhores pedras, com o melhor que tivesse do mundo, eu digo justamente. E a nossa casa precisa ser essa extensão. Porque como é que eu vou dizer que eu sou filha do pai se a minha casa não é uma extensão do reino? Minha casa precisa ter tudo do bom e do melhor. Minha casa tem que ter uma mesa linda, minha casa tem que ter tudo muito lindo. As pessoas têm que entrar e dizer, nossa, que lugar. Porque minha casa é extensão do reino. É só por isso. Não é porque a Rebeca quer aparecer, não é porque eu penso, não. Não é porque é rica, não, é porque minha casa é extensão do reino. E se eu não tivesse essa mentalidade, que minha casa é extensão do reino, como é que eu quero me posicionar como filha? Como é que eu sou filha? Então, sim, irmãs. Então, vocês não podem se sentir culpadas se vocês têm vontade de sair, se encher de ouro, se enche de ouro, se enche de ouro, bote ouro na cabeça, bote ouro assim pendurado no boné de ouro. Porque para as filhas do pai tem que ser o melhor. Procura o melhor tecido. Procura tudo que tiver de melhor. É para você. Para de se minimizar, para de se colocar para baixo, sabe? De entrar numa loja e já dizer, essa loja eu não posso, e você passa direto e vai na loja que você está acostumada. Compra uma peça, não compra 10, compra um e diz, pai, eu estou comprando um esse mês, depois provei o próximo mês, mas eu vou comprar o melhor porque eu sou sua filha. E a filha do rei tem que andar com uma princesa. Aí, às vezes, a gente se coloca nesse lugar de filha e não faz. Então, assim, quando você estava falando disso, me veio, quando eu li a leitura me chamou muito para a parte da gente sempre da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, me chamou muito para esse lado. Aí, quando você começou a falar, e começou a expandir a minha mente, né? Eu digo, é isso, é isso. Porque, realmente, eu estou olhando para as minhas lideranças, como é que estão os meus líderes? Meus líderes pegam Cristo. E aí eu lembrei também, você falou da história de Samuel, quando Samuel começa a trabalhar, Zanata vai até ele e diz, não trabalha, Samuel, sua missão não é essa, sua missão é servir o Senhor, você precisa ajudar as pessoas. Então, alguém precisou se posicionar e dizer, não se preocupe, a gente vai lhe ajudar, mas você vai servir o Senhor. Você entende que cada um tem sua missão? Tem gente que tem empresa, gente. A empresa não é para fazer recurso para você e sua família, não. É para o ministério de Cristo crescer. Se sua empresa fatura milhões, que bom, milhões tem que ser revertidos também para o reino de Deus. E não é porque ele lhe obriga, não. Você é livre, você faz se você quiser. Mas que você tenha consciência também que você recebe aquilo que você planta. Porque às vezes eu não faço. Mas talvez não tenha uma vida que eu queria. A minha família é desorganizada. Eu tenho um trabalho que eu considero escravo, ganho milhões, mas eu sou escrava do meu trabalho. Eu sou escrava daquilo que eu faço, sou escrava de pessoas. Aí você recebe daquilo que você planta. Então, que a gente tem que olhar esse olhar espiritual. Então, se eu quero viver do espírito, quais foram os pactos lá atrás que foram formados? Foi isso que Jesus me disse no primeiro dia de escola de realinhamento.
Eu fiz uma aliança com você antes mesmo de você nascer. Mas você veio para cá e você não honrou a sua aliança. E aí eu disse, eu fiz uma aliança. No segundo dia eu disse, eu fiz uma aliança com Jesus. O pessoal, mas você não já se batizou? Eu disse, mas hoje eu fiz uma aliança com Jesus. Não é sobre batismo. É sobre o dia que você se posiciona e diz, Cristo, a partir de hoje eu tenho uma aliança com você. Essa pessoa morre. E morrer é morrer mesmo, minha gente. É morrer as nossas vontades, nossos gostos. Morre a casa dos nossos sonhos. Morre a família dos nossos sonhos. E eu não falo com pesar, não. É porque os sonhos de Deus são muito maiores. Às vezes eu sonho com um filho, o Senhor diz que quer me entregar 3, 4, para me revelar o melhor de mim. Às vezes eu sonho com essa casa assim, e o Senhor quer me entregar uma casa muito maior, porque Ele precisa que o ministério dele se cumpra dentro da minha casa. A minha casa precisa ser grande para receber pessoas, para eu entregar a palavra dele. Você entende que não é sobre você, é só você estar aberto a receber. Mas para você receber, você precisa dar o espaço e viver uma aliança. Então, quando a gente fala do nosso antepassado, a gente lembra dos nossos avós, bisavós. Não, antepassado é todo mundo. Aí você pegar a Bíblia e voltar para Gênesis. Esses são os nossos antepassados. E todos eles fizeram alianças. Tem pessoas que fez alianças, quebrou a cara. A gente quebrou a cara porque eu vivia distorcida. Eu achava que era certo fazer errado, porque eu fazia na força do meu braço e nunca perguntei a Deus. Aí eu me meto num trabalho que ele nunca me disse para fazer. Eu só pedi, Senhor, eu quero ser isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Ele faça, que ele dá tudo. Mas você perguntou, ele seria o melhor para você? Não, aí depois, nossa, o Senhor me tirou do meu emprego. Quando Deus diz, quero viver, Senhor, conforme o Senhor quer. Aí ele diz, então sai desse emprego. Ai, Senhor, vai me tirar do emprego. Não, porque ele não mandou você para aquele lugar. Ele vai botar você no lugar que ele fez você para estar. Então, é lei, gente. E honra é princípio. Antes das regras, princípios. No direito, para quem é formado em direito, sabe, antes das regras formais, é princípios. Princípios estão estabelecidos. Princípio sempre é superior às leis e às regras. Então, os princípios espirituais sempre vai estar superior a qualquer regra moral, a qualquer lei moral, lei social. Então, que a gente tem esses olhos espirituais, né? Eu estava caladinha, né? Tô caladinha porque deixa me dando muita palacada esses dias. Mas aí a Jennifer vai e fala, Rebeca, diga brincadeira, não acredito. Senti aqui que Jesus queria que tu compartilhasse para edificar a igreja. Mas tu sabe que agora a Rebeca trouxe a questão ali da escola, de entregar, né? E na escola eu recebi algo muito específico sobre ser extravagante. E eu tinha entendido isso, só que quando eu vi, veio um rapaz com um iPhone 13 Pro Max na minha frente. Assim, tava eu, mais 2, 3 pessoas. Ele largou na mesa e disse: Deus mandou eu quebrar. Porque isso aqui foi a raiz, foi a porta que eu abri para tudo que aconteceu que me afastou de Deus. Aí a gente primeiro, tá, foi Deus que te falou, foi alguém, porque a gente tem que aprender a receber a palavra também, né? Eu posso vir dizer para Rebeca, Rebeca, Deus mandou tu se demitir hoje. Só que é da minha carne que está interpretando as coisas, então ela tem que saber como receber, discernir em Deus, né? E aí, quando o rapaz disse, não, Deus falou para mim claramente, assim, assim, assim. E eu consegui ouvir o céu cantando. Que a gente acha que o espírito tá lá e a carne tá aqui, mas é tudo junto. Quando ele decidiu, deu para ouvir o céu cantando. Sabe aquela música que diz: queimou todos os outros amores? Isso não é dor. Quando Deus queima todas as nossas paixões, não é uma dor. E aí ele quebrou o celular. Ele não entregou para ninguém, ele quebrou. A direção dele era quebrar. Ele quebrou um iPhone 13 Pro Max, eu nem sei o preço que tá, e jogou no fogo. E ele tinha me entregue o chip para eu segurar. E eu senti que aquele chip também fazia parte. Mas eu não tinha direito de fazer nada, discernimento, pelo amor de Deus. Eu entreguei para ele, depois abracei ele, disse: é isso, Deus não perde para ti.
Ele tocou no fogo chip também. No dia seguinte, ele recebeu um aparelho melhor do que ele tinha. Porque Deus não perde para ti. E me veio muito forte isso quando a Rebeca falou de queimar as paixões, porque a gente tem muito medo, porque a gente ainda quer fazer sozinho. Se eu quebrar o meu celular porque Deus mandou, como que eu vou comprar outro? Mas não é tu que vai comprar outro. Fala, Carolyn. Ai, obrigada, Jesus, como eu amo vocês. Nossa, a parte do dízimo ali, né? Eu tenho algumas experiências, né? Porque quando eu voltei para Jesus, como Jesus me ensinou sobre isso, né? Sobre o que era dar dinheiro para a igreja, né? Quanto que existia de preconceito e existe ainda, né, sobre isso. E foi um construir, né? Então, primeiro eu fiz pelo treino e até o meu coração, de fato, sentir o prazer, né, de entregar. E Rê, assim como tu teve essa experiência em dezembro, ano passado, pro meio do ano retrasado, as coisas não foram muito fáceis aqui, né? E, e não era uma coisa que sobrava, então faltava mesmo nas contas. Mas desde que eu comecei a fazer isso, nunca mais faltou. É uma conta que, como a gente sempre fala, não fecha. Logo em seguida, Deus abriu uma oportunidade para o Max, e ele também começou a poder honrar isso, né? E todas as coisas têm acontecido, né? E esse do dízimo, assim, eu falo com ele, assim, não dá para acreditar, sabe? Não, é só Deus mesmo, é só Deus. Mas eu consigo hoje compreender o que mudou no meu coração em relação a entregar. E olha que tem muitos níveis ainda, porque eu ainda penso. Essa coisa da oferta, meu Deus, isso daí que a Jenny falou sobre entrega teu brinco, ainda é um desafio, e eu sei que vocês já vivem essa loucura aí. E daí, sobre o que eu tenho vivido na preparação do casamento, né? O Max me ensina muito, né? O nosso esposo me ensina muito pra gente. E o Max, ele não é que ele seja esbanjador, mas ele acredita que ele é filho, mesmo sem ele saber. E ele se dá o melhor, sabe? E eu sempre querendo o melhor mais barato, né? Ah, não, eu posso ter o melhor mais barato, o melhor mais barato. E daí ele começou a me falar sobre a ideia dele do terno, enfim. E aquilo ali já me. Sabe? E eu, peraí, Deus. Calma aí, o que tu quer falar com isso, né? E daí eu tinha visto um vestido que eu gostei, e ainda assim eu queria achar um vestido mais barato. Não, eu quero achar um vestido parecido ou semelhante, mas que seja mais barato. E quando eu comecei a fazer o casamento, a celebração que eu estava falando para a Jenny, não foi algo que eu fiz porque nós temos ou podemos, enfim, mas porque Deus me disse: vocês são mordomos. Então, se eu estou dizendo, é porque é a direção. E daí, ontem, assim, na hora, eu chamei a pessoa do vestido, né, e fiz. E hoje, como eu falei para as gurias, né, eu fui solicitada pelo meu esposo para acompanhar ele. Eu vi ali o cuidado de Deus, sabe? Porque eu não teria nem paz para acompanhar ele, para ser a mulher que ele precisava que eu fosse ao lado dele, se eu também não tivesse me amado primeiro, sabe? Se eu não tivesse me priorizado, ele estava ali experimentando e eu falei assim, amor, como tu me ensina? Porque não tem como eu ser a noiva que tu merece, né? Se eu não me colocar e não me valorizar como tu me mostra, né? Então eu brinquei com ele, agora tem que ser uma noiva à tua altura, né? E é muito, muito, muito louco, assim. E andar com Jesus é isso, é a gente perceber nos exemplos que antes seriam surtos, né? Para nós, hoje são BOs mesmo, né? Bênçãos e oportunidades para a gente aprender. Obrigada, mulheres. Amo vocês. E é lindo, né? Uma vez eu vi um grande sábio dizer: a direção que Deus aponta, ele paga a conta. Porque Deus não vai te mandar para lugar nenhum para passar vergonha. Gente, você tá morando em São Paulo, eu ainda não acredito. Às vezes eu, tipo assim, cara, eu tô em São Paulo. E, cara, eu tava
tremendo de medo. Eu falo do nó na tripa, né? Parece que a nossa tripa, ela dá um nó, assim, vira o estômago, o intestino, sai todo lugar. E eu tava assim. E aí a Bruna me falou, Deus não vai te trazer para cá para passar necessidade. Ele tá movendo vocês para que as pessoas vejam, através da vida de vocês, o que ele faz. E aí, antes a Rebeca falou sobre empresas e tal, né? E o Anthony, ele... O Anthony não, né? Calma aí, volta. Nós temos empresas, né? O Anthony cuida diretamente delas, eu fico mais no bastidor. Mas o Anthony fala muito sobre empreendedorismo profético, porque tudo que Deus nos entrega são ferramentas. Então, as nossas empresas são ferramentas. Como o meu produto chega nas pessoas, é uma ferramenta de Deus para chegar naquela pessoa. E é muito lindo, porque desde que a gente veio para cá, o que está acontecendo na nossa casa, nas empresas, é indescritível. E aí, antes eu falei, né, que a nossa mente ainda arma ciladas. E eu me identifico super com vou achar o mais barato. Porque eu hoje identifico e eu tenho que manejar isso. O Anthony fica pirado. Porque eu vou comprar roupa, eu compro 2 peças de roupa. Essa semana a gente foi comprar roupa para mim, para jornada. Na minha primeira jornada eu surtei, né? Surtei total. Porque eu não tinha roupa e, meu Deus, e o que vai ser de mim? Eu acho que todo mundo passa essa fase, né? Mas hoje eu já, tipo assim, não, amor, eu tenho isso, já cataloguei minha mala, então vou comprar uma calça, uma blusa e tal. E eu fui, provei 20 peças, nada me serviu. Porque aqui eu ainda não encontrei costureira, então não dá para ajustar nada. No fim, comprei 2 peças e uma sandália. O Anthony nem foi comprar roupa, ele saiu com 10 peças. E eu, assim, não é possível. Tu só comprou isso, eu não acredito. Eu falei, amor, eu não sei o que aconteceu. E aí tenho que comprar ainda algumas coisas, né, que eu não achei. Mas o Anthony super me incentiva. Porque ele, tipo, Jennifer, é roupa. Tu quer comprar roupa? Não é o que tu precisa, é o que tu quer. Tu quer comprar, vamos comprar. Tá tudo certo. E eu tô aprendendo, né? Esses dias o homem surtou que ele queria uma máquina de café. Anthony, máquina de café. E eu pensando no preço, coisa arada. Ele comprou uma máquina de café em um preço inacreditável, com 250 cápsulas, num preço inacreditável, porque ele sabe ser filho. O meu marido me ensina todos os dias a ser filho. E aí ontem a minha mente tentou me pegar, porque meu marido assim, ó, é ungido num nível que me assusta às vezes. A gente veio, trouxe algumas coisas, a gente não trouxe mudança, a gente trouxe algumas coisas, entre elas a geladeira. Quando a gente veio, ele disse assim, eu vou ofertar essa geladeira. E eu, como é que é? Mas amém, é bênção, Deus mandou, a gente faz. Só que a tripa dando nó, né? E aí ontem, na minha cabeça, Deus é muito bom porque não cabe qualquer geladeira aqui. Tem que ser uma geladeira Master Blaster. Glória a Deus. E a minha mente já estava assim, ai, mas daqui a pouco a gente compra qualquer uma, assim, só para ficar no lugar, ou a gente busca uma usada mesmo, que vai funcionar. Na hora, eu pensando isso, Jennifer, volta! Onde é que tu tá indo com esse pensamento? Deus não te traz para lugar nenhum para ele passar vergonha. Não sou eu que vou passar vergonha, é Deus. Ele me trouxe aqui. E se ele me trouxe aqui, é